Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos fazer a segunda parte agora do vídeo, que seria a análise do primeiro capítulo da obra de Andrew Carnegie, né? Que basicamente é o conceitos, né, que ele desenvolveu em 7 capítulos no livro denominado O Evangelho da Riqueza, né? Que foi escrito por ele mesmo, o próprio Andrew Carnegie, né? Para quem não viu o vídeo anterior, eu recomendo ver o vídeo anterior. Andrew Carnegie foi um magnata da indústria do aço nos Estados Unidos no século XIX. Se tornou o homem mais rico do mundo na época, né? E ele até hoje é considerado o terceiro homem mais rico da história, né? É, a fortuna dele é equivalente a 3 vezes a fortuna do Elon Musk atualmente. Ou seja, se você pegasse os 10 homens mais ricos da atualidade, a fortuna do Andrew Carnegie seria igual a desses homens. Ou seja, é uma pessoa que entende do que está falando, né? E ele foi o primeiro, o pai da filantropia, por se dizer assim, que é a ajuda ao próximo. Sempre tem alguém que precisa. Sempre tem alguém que tem menos que você. Seja essa pessoa e ajude essa pessoa, porque sempre vai ter alguém que tem mais que você e vai te ajudar. Seja generoso, para que outros sejam generosos com vocês. Tá ok? Então, a ideia número um, né? São 7 ideias, né? Em 7 capítulos da obra dele, né? Do Evangelho da Riqueza, que foi um livro polêmico na época, porque trazia muitas ideias novas, né? Que se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior, ele está muito completo, eu explico lá a introdução do livro e o que ele quis transmitir com esse livro. Se você não viu o vídeo anterior, vai lá, é muito importante você ver esse vídeo, tá ok? Vamos lá. Na ideia número um, né, do livro dele, ele fala basicamente que o capitalismo é um veículo de crescimento, né? Ele fala sobre isso, né? O crescimento e o desenvolvimento econômico são inevitáveis, segundo ele, né? De fato, na verdade, é desejável, né? Um crescimento em uma sociedade capitalista produtiva, ou seja, uma sociedade que cada vez é, no caso, ela mais produtiva, que significa que ela, com o tempo, ela produz mais com menos, tá ok? Isso é uma sociedade produtiva, né? E para isso, a sociedade capitalista, ela tende a acontecer isso. Porque ela prima a competição, tá ok? Se o sistema funcionar adequadamente, numa sociedade capitalista, ele cria uma divisão entre ricos e pobres, né? Entre uma classe trabalhadora que quase sempre inicialmente é pobre, e os ricos, né? E isso aí é inevitável no capitalismo. Os magnatas da indústria cumprem, então, suas responsabilidades. Qual que seria? No caso, quando criam oportunidades comerciais viáveis que geram renda e emprego, ou seja, o papel que, segundo o Andrew Carnegie, o papel da pessoa, do capitalista, do homem rico, daquele que é dono das terras e das empresas e dos imóveis, ele tem que se concentrar no quê? Em gerar renda e emprego. Ele não tem que se concentrar em nada mais. O sucesso econômico permite que os executivos da empresas e líderes, e em qualquer campo, né, inclusive como a arte e a literatura, tenham as casas melhores, uma vida melhor e desfrutem de luxos e que não estão ao alcance dos demais trabalhadores. Isso aí tende a acontecer numa sociedade capitalista. Mas essa não é uma situação necessariamente negativa, segundo Andrew Carnegie. Né? Pelo contrário, a divisão reflete o crescimento econômico, ou seja, sempre que há uma divisão, é porque houve crescimento. Isso é o que ele entendia em base a toda a experiência que ele tinha, né? E isso se traduz no progresso da sociedade, ou seja, para que haja um progresso a longo prazo, no começo tem que haver essa divisão. Isso aí é necessário e é praticamente impossível uma sociedade desenvolver sem haver desigualdade, tá ok? Então, num sistema baseado no capitalismo, a melhora da qualidade de bens e serviços diminui os preços das coisas com o tempo e torna os produtos básicos infinitamente mais acessíveis a todos. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, basicamente, uma pessoa pobre hoje ela tem acesso à tecnologia e uma qualidade de vida melhor do que uma pessoa em 1800. E a pessoa de 1800, ela tinha provavelmente uma qualidade de vida muito melhor que uma pessoa lá em 1200, na Idade Média. E assim por diante, tá ok? Graças ao que? Ao progresso da sociedade, né? A melhora da produtividade.
ok? Com o tempo a gente consegue fazer mais com menos, graças a avanços tecnológicos. E o empresário e o dono de terra, de imóveis, de empresas, né, basicamente esse é o empresário, ele tem que se focar em renda, produtividade e geração de emprego, nada mais. Tá ok? Embora alguns possam olhar com nostalgia, muitas vezes, né, épocas passadas, porque sempre tem altos e baixos, né? De maior igualdade entre as pessoas, um retorno a esses dias seria nada menos que desastroso, né? Voltar para trás sempre vai ser ruim, né? Voltar no passado sempre vai ser ruim. A gente tem que olhar para frente, né? Segundo o Andrew Carnegie, o problema, segundo as próprias palavras dele, ele diz assim, ó, o problema da nossa era, ele falava naquele tempo, em 1800, 1880, 1890, né? Ele estava dizendo o seguinte, o problema da nossa era é saber administrar adequadamente a riqueza. Isso aqui continua sendo o problema de hoje em dia. Você precisa se concentrar. Se você tem o seu propósito de vida aí, se você não viu o vídeo aí das 10 regras do sucesso do Andrew Carnegie, vai lá, dá uma olhada. O primeiro propósito é a primeira ideia que ele fala das regras é ter um propósito, alguma ideia bem clara. Então, o problema do empresário, do dono de terra, de imóveis, ou até mesmo de uma empresa, e na era dele e na nossa, é administrar adequadamente esses bens que ele tem para gerar o quê? Mais renda, emprego e ser mais produtivo, fazer mais com menos, tá ok? Cada vez mais. E essa é a regra do capitalismo, né? Sempre foi. E atualmente, ele falava, né? Naquela época, já e atualmente também, a família de classe trabalhadora tem acesso a necessidades básicas comuns que até mesmo os ricos consideravam luxo apenas 100 anos atrás. É o que eu acabei de falar, né? Que cada vez as coisas são mais fáceis, só que a gente não percebe. Infelizmente, o crescimento industrial e a expansão econômica tem um preço muito alto. Ele não é de graça, né? Especialmente nas relações interpessoais. Ou seja, a brecha entre ricos e pobres aumenta. Então, o fosso que existe entre o empregador e o empregado se amplia e se torna um caldo de cultivo, de cultura, para uma suspeita e uma desconfiança entre um e outros. Né? A gente sempre gera isso aí. Né? Isso aí se traduz muito na política. Né? A gente vê isso aí. Uma espécie de luta de ricos e pobres. Se você não viu o vídeo anterior, veja, porque ele explica muitas coisas do que eu estou falando agora. Afinal, o executivo, a pessoa que está. Executivo nada mais é a pessoa que está executando uma atividade, tá ok? Numa empresa, por exemplo, né? Mas, sobretudo, o executivo de uma grande empresa com centenas de funcionários, por exemplo, ele não pode de nenhuma forma estabelecer relações significativas com a maior parte do seu pessoal. Por quê? É muita gente, né? Quanto mais grande a empresa, mais difícil para aquele que está lá em cima ter acesso e de alguma forma ter um laço e um contato com as pessoas. Então dá aquela sensação que aquela pessoa é meio intocável, que ela não está nem aí para gente. E isso aí é normal acontecer numa sociedade capitalista. Por quê? Porque a renda tende a se concentrar na mão de poucos. Isso aí vai acontecer. No começo, sobretudo, tem que acontecer, né? Para que o capitalismo funcione. Os funcionários são apenas nomes e rostos anônimos, ou seja, às vezes, muitas vezes são um número, né, dentro de uma empresa. Isso aí, quando uma empresa cresce, tende a acontecer isso aí, no mundo inteiro, em todas as partes, no Brasil não é diferente. E como resultado, cada lado luta por entender os problemas do outro, né, por atender os seus próprios problemas, né. E o resultado inevitável é uma deteriorização da dinâmica interpessoal, ou seja, cada vez as pessoas mais pobres e ricas, elas têm um conceito muito ruim um do outro, né? O pobre, ele acredita que o rico é egoísta, e o rico acredita que o pobre não é esforçado. E o suficiente, porque cada um vê uma coisa que do outro, mas não é capaz de se autoexaminar. Ele já entendia, o Andrew Carnegie, ele entendeu que isso aí ia acontecer. Em qualquer sociedade da história da humanidade acontecia isso aí com o tempo, tá ok? Então esse foi o resumo do primeiro capítulo, da ideia número 1 do livro do Andrew Carnegie, O Evangelho da Riqueza. Se você quer saber mais, no próximo vídeo eu vou falar sobre a ideia número 2 do Andrew Carnegie, que é a lei da concorrência. Ele explica como a lei da concorrência funciona numa sociedade capitalista e como ela gera riqueza, como isso é positivo, como isso tende a levar a qualidade de vida. E a gente vai ir até o capítulo 7, tá ok? Assista todos os vídeos, se não assistiu o anterior, assista, vai ajudar a entender esse primeiro vídeo aqui.
Falou, pessoal? Desde já, inscreve-se no canal, dá like no vídeo, compartilhe conhecimento, porque conhecimento ele não se divide, ele se multiplica. E como? Compartilhando com as pessoas. Valeu? Esperando aí o seu apoio. Esses vídeos aqui não custa nada para você compartilhar, dar um like pelo menos. Comente o que você achou disso aí. E vamos junto no próximo vídeo para analisar o próximo capítulo. Falou, pessoal?